Olá pessoal, G. Jefferson por aqui. Hoje o podcast vai ser aqui nesse canal novo, canal do podcast remoto. Você ainda acompanha conteúdo lá no canal G. Jefferson, só que lá no canal você acompanha cortes do podcast remoto. Esse é o primeiro vídeo e hoje eu tô feliz da vida que o papo hoje é com um colega. Antes de começar a gravar, a gente já tava num assunto aqui aquecido, a gente já tava entrando num clima aqui, mas a gente parou e vamos continuar, porque senão a gente passa o tempo todinho aqui conversando e esquece de gravar. O podcast hoje é direto do outro lado do mundo, do Japão. O assunto é sobre marketing digital e eu tô hoje aqui com o meu querido Marcos. E aí, Marcos? Aí é boa noite, aqui é bom dia, dependendo de quem estiver assistindo, pode ser boa tarde. Como é que você tá? Se apresenta aí, pessoal. Quem é Marcos? Onde vive? Como é que é? Boa noite a todos. Obrigado pelo convite, Jefferson. Pois é, meu nome é Marcos, eu moro aqui no Japão, né? Agora é de noite aqui, de manhã aí para você. Estou no Japão já faz 2 anos, agora dessa última vez, né? Que eu vim para o Japão. Mas eu já morei no Japão já em 2008 por 2 anos. Então o total de Japão que eu tenho aí agora vai fazer 4 anos agora que eu moro no Japão. Eu trabalho numa empresa japonesa, né? Na verdade, depois que eu voltei do Japão em 2010, eu comecei a trabalhar numa empresa japonesa, né? Foi onde eu te conheci, né? A gente trabalhou junto lá na Musashi, né? E agora eu trabalho já em outra empresa, né? Eu trabalho em Tóquio, numa multinacional japonesa. E já fazem 2 anos que eu tô aqui no Japão, já trabalhando aqui no Japão. Eu tenho 3 filhos, né? Sou casado, tenho 3 filhos. E para me apresentar, acho que algo que me define eu sou um cristão, né? Gosto muito de conhecer a fundo os ensinamentos do cristianismo e seguir, né? E É. experimentar na prática como é que funciona cada um desses ensinamentos, que foi a nossa conversa aí que estava sendo bem gostosa de se fazer, que a gente estava tendo agora há pouco. Muito bom mesmo. Acho que é mais ou menos isso que eu tenho para falar. Eu tenho um canal no YouTube, né? Sim, a gente vai falar do teu canal. Tenho um Já vai falar canal do no teu canal. YouTube. Na verdade, tem um pessoal meu, né, desde 2006, né? Se for dizer assim, desde quase do começo do YouTube, eu tenho um canal no YouTube, mas 2006, né? 2005 foi o YouTube no 2006. Brasil? Começou o YouTube no Brasil? Eu acho No que foi em mundo, né? 2005, se eu não me engano, não sei. Eu sei que Deve ter sido. Mas foi no comecinho ali do YouTube, não foi, Marcos? foi no comecinho que eu comecei. Mas era vídeo assim, eu coloquei no começo, na verdade, para poder guardar meus vídeos, para não perder eles, né? Porque naquela época eu não tinha Google Drive, essas coisas. Aí eu colocava no YouTube para não perder. Então alguns vídeos até um pouco assim constrangedores, né, que eu tenho lá, coisas assim besteira assim, com vídeos curtos assim, mas hoje em dia eu tenho um canal assim que a gente aposta mais sobre a nossa rotina aqui no Japão, nossa vida, curiosidades, que o pessoal segue, tá dando uma crescida boa lá. Então quem tiver interesse é Família Varjão, né, o nome do canal. Família Varjão. Vai estar aqui na descrição do vídeo, né? Do podcast. No Spotify não tem como. Eu não sei como é que eu vou fazer no Spotify. Se tiver como a gente coloca no Spotify também. Não, O tá link pro teu tranquilo. canal. Marcos, quando se fala de Japão, é tudo bem diferente do Brasil, né? Em relação à cultura, em relação a mercado. É um país muito diferente, né? Então, assim, eu queria Sim. começar é, querendo saber sobre o seguinte: no Brasil, nos Estados Unidos, assim, até de maneira mais expressiva, existem os digital influencers, o pessoal que grava vídeos, mostrando a rotina, o pessoal que gera conteúdo e mostra mais o dia a dia, assim, e tem aquele contato direto com as pessoas, que é o que a rede social trouxe, conectando vida com negócios, né? Dia a dia com negócios. Como é que funciona isso no Japão? A visão que a gente tem do Japão é mais um povo mais reservado, um pessoal mais alinhado, assim, mais como é que é por aí? Como é que tá esse mercado por aí? Eu diria que o Japão ele fica do lado oposto do mundo em relação ao Brasil, não só geograficamente, mas culturalmente. O japonês ele tem uma cultura que é praticamente o oposto da do Brasil. Então, o que nós brasileiros temos de comunicativos, de sermos espontâneos, de sermos. O japonês ele tem de retraído, de tímido, Introspectivo, né? de introspectivo, às vezes passa até um pouco aquela imagem de ser um povo frio, né? A pessoa fala, então, o Sim, japonês é sim. um povo frio, é um povo mais assim, formal e tal. É. Então, realmente é uma cultura, assim, muito diferente da do Brasil.
E isso fez com que o mercado, né, de mídias sociais, de redes sociais, ele fosse muito mais atrasado, digamos assim, comparado com o Brasil. Então, por exemplo, se os Estados Unidos começou antes do Brasil, o Japão, ele tá, eu diria que algumas casas aí atrás do Brasil ainda em relação à penetração que as mídias sociais têm dentro da população, né? Como é um povo um pouco mais retraído, eles têm um pouco mais de vergonha de se expor, de contar da sua própria entendo. vida, de, né? Entendo. Então, isso fez com que muitas mídias sociais, inclusive a mídia social mais usada no Japão até hoje ainda é uma mídia social que eu acho que nem ninguém sabe no Brasil, nunca nem ouviu falar, que é o Line. Line? Que se Não. chama Line, é Line. Então, é uma Nunca ouvi rede falar no social Line. japonesa que é cheia assim, de travamentos assim para poder ter um pouco de proteção à privacidade. Você não consegue adicionar a pessoa, por exemplo, como Então, por de exemplo, maneira tão fácil, não consegue, né? no Facebook você pesquisa o nome da pessoa lá e acha, não. No Line você precisa que a pessoa te convide para você virar amigo dela. Então você precisa estar com a pessoa ali, a pessoa vai dizer para você aqui, ó, mostra o celular um pro outro, aí lê um QR Code, aí você consegue virar amigo dela. Senão, você não consegue ir lá pesquisar e achar aquela E achar pessoa. não, né? Ô, Marcos, tu não Então, acha que tem uma questão meio de cultura nisso? É isso, cultural com mesmo, certeza, assim. Eu acho que cultural. a cultura japonesa bloqueia um pouco para que esse fenômeno que aconteceu nos Estados Unidos e vem acontecendo no Brasil e no resto do mundo aconteça do mesmo jeito. Aí é de maneira um pouco mais lenta, né? A Sim, cultura, a bem mais cultura lento. Então, aqui japonesa é cada um na impede. sua caixinha, cada um vivendo a sua vidinha. Então, agora a gente já começa a ver, por exemplo, aparecer alguns influencers. O que está acontecendo agora é até interessante, assim, no Japão, porque como as pessoas elas ainda são tímidas, mas por outro lado elas estão começando a se achar nas mídias sociais como um meio delas se extravasar sem se expor. Então, por exemplo, Como assim, quem por decide se exemplo? expor, então, por exemplo, eu sou uma pessoa muito reservada, muito, né, muito assim, dentro daquela caixinha japonesa, do formatozinho japonês. E eu queria muito ser uma pessoa mais assim despojada, mais aberta, mais espontânea. Eu não vou conseguir ser, mas aí eu encontro um influencer nas redes sociais que ele é assim. E aí eu tento me realizar seguindo esse influencer. Então, Entendo. quem decide sair da caixinha e quebrar o status quo, digamos assim, quebrar o padrão japonês, ele acaba encontrando muito público assim, pessoas que queriam talvez ter a espontaneidade que eu tenho, e aí eles viram meus seguidores. Então, gera um mercado, digamos assim, muito interessante para quem tem essa coragem de sair do padrão japonês, Então, porque vai ter esse monte de gente para poder seguir eles, porque tem desejo de um dia ser como como eles ele, são, né? né? Então, assim, é algo que é uma oportunidade muito grande, né? O mercado Exatamente. é um oceano azul, praticamente, aí para ser explorado, né, Marcos? Exatamente. Possibilidade de... Inclusive, a minha esposa, ela é, digamos assim, até mais qualificada do que eu diria para poder falar sobre esse assunto que a gente está falando hoje, que ela é, digamos assim, propriamente dito uma influencer, né? Principalmente depois que ela já era no Brasil, ela tinha já um Instagram bem movimentado, mas agora com a vinda para o Japão começou até a crescer mais porque tem essa curiosidade das pessoas de conhecer como é que é a vida no Japão. Mas ela estava me mostrando, por exemplo, uma influencer aqui no Japão que foge bem assim do padrão japonês, porque o japonês ele é um povo que é bem magrinho, sempre se veste daquele jeitinho assim, bem formalzinho, bem arrumadinho. E essa é uma japonesa que ela é bem gordinha e ela veste umas roupas extravagantes, assim, bem chamativas, sabe? Bem fora E do ela tava me padrão. mostrando, por exemplo, que essa influencer aqui do Japão, ela tem 9,5 milhões de seguidores aqui no Japão. Nossa, 9,5 milhões. 9,5 milhões, né? Tô até com aberto aqui o perfil dela aqui, que eu fui olhar agora há pouco, e eu fiquei impressionado. Nossa. Então você vê que você tem um povo que é bem assim, fechadinho naquele padrão, mas que no fundo, eles têm aquela vontade de extravasar. E Tem a aí vontade. essas mídias sociais, esses influencers estão conseguindo pegar esse mercado para eles sem ter muita concorrência, porque não tem tanta gente assim Mas como eu no acho que é Brasil, questão por de exemplo, tempo, tem viu, muitas Marcos? pessoas. Oi? Eu acho que é questão de tempo isso. Eu também acho que é questão de tempo também. Tá mudando. É só, eu acho que Mas é o que muda entre um país e outro é mais só a forma como acontece, a velocidade. Tem países, Isso. o Brasil é um país que é multicultural, que tem um povo, vários tipos de pessoas. O brasileiro, por natureza, é muito curioso, muito criativo. O país é um país continental, muito grande. E eu acho que rede social, negócios nessa área, no Brasil, foi mão e luva.
chegou e expandiu de maneira Explodiu rápido, né? absurda, absurda. Em relação aos infoprodutos, mas a gente sabe que hoje o marketing digital, ele se apoia muito em infoprodutos, é você vender informação. Porque no fundo, os influencers, eles são, aquilo ali é um negócio, né? Aquilo ali não deixa de ser um negócio, uma profissão. E todo negócio tem a ver com dinheiro. Então, os infoprodutos, cursos online, e-books vendidos. Como é que funciona isso no Japão? É popular isso? É comum no Japão você encontrar pessoas? Eu fiz um curso, estou fazendo um curso digital, é comum isso, esse mercado? Como é que tá? Ainda tá muito insípido ainda esse mercado, tá bem no começo ainda aqui, sabe? Você já começa a encontrar, mas você ainda não tem nenhuma plataforma, digamos assim, grandemente em uso, onde as pessoas encontram esse tipo de material, esse tipo de conteúdo. Geralmente o que você vai encontrar vai ser um influencer que ele vai divulgar isso na própria página dele, digamos assim, né? Ele vai ter eu tenho um curso aqui, ele vai mandar, às vezes, até um livro que ele escreveu mesmo, físico, que ele vai mandar para você, ou um PDF que ele vai mandar para você, algo muito insípido ainda, digamos assim, não tem Tô uma entendendo. plataforma onde você vai logar e poder assistir os vídeos e ter uma interação, um fórum, onde vai discutir os conteúdos do curso e tal. Você não tem ainda você vai achar isso, mas ainda são, assim, sites, assim, bem... Uma plataforma bem pequena, com um Muito público tímido bem ainda, né? pequeno, Muito bem tímido. insípido ainda. Você Tô vê muitos entendendo. youtubers, assim, do Japão que eles começam assim na área de assuntos diversos assim que eles falam eu tenho um livro aqui, se você se inscrever você pode baixar um PDF, mas é algo ainda muito YouTube. iniciante. O YouTube aí, Marcos. Como é que é a É, popularidade do YouTube? o YouTube eu diria que já é um pouco mais difundido do que, por exemplo, o Instagram, né? O YouTube já está um pouco mais difundido, tem muitas pessoas que geram conteúdo, só que você vê que são conteúdos assim, por exemplo, um conteúdo que eu tenho consumido bastante recentemente aqui no Japão é sobre investir, como investir aqui no Japão. E o interessante é que os conteúdos geralmente são pessoas que colocam uma apresentação de PowerPoint assim no vídeo. Ele Sério? não mostra o rosto dele, não se expõe, Rapaz, sabe? incrível Ele bota um como é. PowerPoint lá, com um texto lá, e vai explicando as coisas e ele falando no fundo, né? Então as Entendo, pessoas ainda têm muita vergonha de se expor, de se entendo. mostrar, eles têm ainda muito essa questão. Eu acho que o Japão, por ser uma ilha, e quem der uma pesquisada sobre a história do Japão vai saber que por muitos anos o Japão ele foi isolado, né? Teve um imperador que ele decidiu cortar todas as relações com o exterior. Então, por muitos anos o Japão ele não tinha, ninguém podia vir para cá, ninguém podia sair daqui. Então, isso fez com que criasse essa cultura de que nós vamos viver o nosso mundinho aqui dentro da nossa caixinha, do nosso jeito. Isso foi passando E de aí, geração em geração. isso foi passando de geração em geração, e agora isso está mudando, mas é aquele processo assim lento, né? Os mais É. velhos com aquele pensamento mais antigo, os mais novos já estão mais envolvidos com a parte de internet, com mídia, eles já E estão as doidinhos para gerações poder. vão mudando. Sabe o que eu É, pensei? Tu falando aí, Marcos, eu pensei o poder que a internet tem, inclusive na cultura, né? Você vê, por exemplo, imagina daqui a 10 anos, 7, 10 anos, a gente encontra um Japão onde você olha para um japonês e não vai ver mais, sei lá, daqui a 10 anos, 20 anos, você vai ver um japonês com características diferentes por causa da exato. internet, o impacto que a internet teve na cultura. É Já incrível isso. tem. Já tem Inclusive, muito, quando né? por exemplo, a gente morava numa cidade menor até dezembro do ano passado. A gente se mudou aqui para perto de Tóquio, né, que é uma das maiores cidades do mundo, e você já vê claramente essa diferença. Você sai de uma cidade menor do Japão para uma cidade maior, você já vê as pessoas se vestindo de forma mais ocidentalizada, as pessoas com menos medo de poder sair do padrão, de vestir uma roupa mais extravagante, com a cor mais chamativa, de Nossa, pintar o curioso isso. cabelo, de colocar um brinco, um piercing, alguma coisa assim, né? E ser um pouco mais extravagante. As pessoas aqui já têm essa diferença bem grande. Você vai para uma cidade menor de interior do Japão, é totalmente diferente. São aquele Japão antigozinho, digamos assim, né? Entendo, entendo. Tá em É fase bem de. O que tá interessante acontecendo é isso. uma fase de transição, assim, uma fase de Isso. mudança, né? A gente tava conversando há pouco sobre um dos nomes, um dos maiores nomes no Brasil, que é o Érico Rocha, na área de marketing digital. No Japão, existe alguém que é referência a nível nacional, assim, no que diz respeito a marketing digital? Alguém que você diz assim, não, esse cara aqui, ele é um dos maiores. Ele é o cara que, quando se fala de marketing digital, no Japão, ele é um dos maiores. Ele é o cara que mais, as redes sociais dele bomba. A gente tem isso ou no Japão é tudo separado? Cada um faz o seu sucessozinho. Como é isso É, por aí? eu,
Então, eu tive até que, como eu mencionei, minha esposa era mais envolvida nisso aqui no Japão. Uma pessoa como o Érico Rocha, eu não achei ninguém, assim, para dizer assim, é o cara que domina aqui a parte de marketing digital no Japão. Eu não achei. Você acha algumas pessoas assim, mas você vê pelos seguidores assim que tá bem distribuído. Você não tem assim esses líderes, digamos assim, esses que estão assim à frente do mercado de marketing digital aqui. O Japão está naquela fase onde as empresas já estão começando a investir em influencers, né? Tipo, pedir para eles usarem os produtos deles, para fazer propaganda do produto deles, mas pessoas que já estão naquela fase de compartilhar com outros influencers como eles podem crescer, como eles podem fazer marketing digital. Entendo. Essa Ainda fase ainda não, né? tá Essa nessa fase fase ainda ainda não. não. Acredito Eu acho devido que ao essa volume, próxima né, fase. Marcos? Como? Eu acho que acredito devido ao volume de influencers. Então, você não tem muito mercado, né? Não tem muito mercado para Exato. outros influencers ensinar os outros e aí a catraca girar, né? A gente acaba não tendo Pronto. muito. Pra você ter ideia, a minha esposa que frequenta mais assim as lojas de. Minha esposa mais envolvida com a parte de maquiagem, essas coisas, né? Ela, de vez em quando, ela vai numa loja, por exemplo, assim, que inclusive era o sonho dela antes de vir pro Japão, né? Essas marcas de produtos de beleza japoneses são muito famosos. E ela ia nas lojas e ela falava assim: Olha, vocês têm Instagram da loja? E aí a loja falava assim: Instagram não, não tem não. Como assim vocês não têm o Instagram da loja, né? Sabe? E aí ela. Isso há pouco tempo, Marcos? Isso Não, isso recentemente? é coisa de mês passado, assim, sabe? Ainda Nossa, tem, meu Deus. ainda tem, você encontra lugares assim onde as pessoas elas não têm nem sequer uma rede social. Um restaurante, às vezes um restaurante vai num restaurante muito legal, e às vezes a gente vai procurar no Instagram para poder postar alguma coisa e marcar aquele restaurante e não acha o Não restaurante. acho. Não. Então, você já acha mais, mas assim, é gritante. Assim, no Brasil não. No Brasil o cara abre uma barraquinha de cachorro-quente, o cara já monta o Instagram, uma página Já no tem Facebook. Instagram, o cara tem o Já, WhatsApp pra pedir, já faz delivery, é, já faz tudo já. aqui, É. infelizmente, né? Ou felizmente para quem está Fe- começando aqui no fe- mercado daqui, né? felizmente pra quem tá começando no mercado dele. Ô Marcos, Ainda aqui no tá. Brasil, tu tá falando sobre loja, sobre local físico assim. Aqui no E Brasil, isso em shopping grande, tá? shopping grande. Aqui no Brasil até a TV, você sabe, existe uma espécie de, vamos lá, uma certa rixa assim entre a TV e as redes sociais. A gente sabe que a TV tem perdido muito o espaço em Hum. termos de mídia, aliás, em termos de audiência, para redes sociais. Aí o que é que a TV está fazendo? A gente percebe aqui isso, que a TV está começando a fundir as redes sociais com suas programações, né? Você bota um programa ao vivo, tem um comentário que aparece embaixo, você coloca uma enquete dentro da rede social e bota o resultado lá ao vivo e tal. Assim, eu acredito que tu já me respondeu de maneira indireta, eu acho que isso não acontece no Japão, né? Isso não acontece no Japão. O, você já vê, por exemplo, algumas vezes ele citando assim, rede social, às vezes algum assunto que está sendo muito falado numa rede social, principalmente Twitter aqui, eu acho que sai muito assim na TV. É alguma coisa que aconteceu no Twitter que está sendo muito falado, está nos trending topics do Twitter e tal. Mas ainda assim é algo muito insípido, assim, de você ver assim, um programa que realmente usa as redes sociais para pedir o pessoal interagir, ou ainda. Você acha alguns assim comédia, assim, os programas de comédia que já fazem alguma relação assim com a comédia, eu diria que é a que está mais assim próxima no Japão, assim, na TV, com as mídias sociais, até porque a comédia ela se alimenta dessa questão da reação do público, né, da interação do público e tal. Então, mas assim, são Tipo pouquíssimos stand-ups, né? casos de Stand-ups e tal. isso, stand-up e tal. Então tem alguns canais aqui ou os programas de comédia na TV, né? Eu não sou muito de assistir TV, na verdade, TV aberta tanto no Brasil como aqui no Japão, já faz alguns anos que eu não assisto assim diretamente. Quando eu vou na academia, tem a TV ligada lá, eu assisto e tal, quando eu vou no restaurante e tal. Eu também não tenho muita Mas, proximidade com TV, não. não, acho Eu que faz gosto de uns. programar o que eu quero, sabe? A TV Eu programa pra gente também. acompanhar, eu prefiro programar do jeito que eu quero o meu dia. Naquele horário eu assisto aquilo, naquele horário eu boto aquilo e acredito que a internet trouxe isso. Você poder programar o que Exatamente. quer, no horário Para que quer. mim, pronto, quando eu comecei a ter contato com a internet, eu mais ou menos em 2008, né, mais ou menos há 13 anos atrás, foi quando eu decidi isso, que eu ia, digamos assim, eu queria ser consumidor. Eu queria ser, como eu posso dizer assim, eu queria escolher o meu consumo. Eu não queria consumir aquilo que me oferecessem, eu queria consumir aquilo que eu queria consumir.
E correto. aí, desde então, eu decidi, inclusive depois que eu passei a morar sozinho na minha casa, eu nem conectava a TV na antena. A minha TV daqui de casa, por exemplo, aqui não é conectada na antena de TV aberta. Eu só consumo realmente conteúdo sob demanda, hoje em dia. Legal, legal. Ô Marcos, em relação a freelances, por exemplo, aqui no Brasil, nos Estados Unidos a gente tem isso de maneira muito mais forte. Nós temos um mercado de pessoas que produzem para o marketing digital, para quem está no marketing digital, faz banners, edita vídeo. É um mercado. Você está precisando de um banner, você está precisando de um vídeo editado, você está precisando de uma logomarca. Você vai lá no Orkana, por exemplo, entra lá, acessa uma pessoa para fazer aquele serviço e você consegue aquele material. Quem trabalha com marketing digital hoje, né, a gente sabe, precisa de muito criativo. Precisa de criativos em geral, banner, precisa às vezes de um conteúdo para vender o produto, uma copy, escrever uma copy, etc. Como é que funciona isso no Japão? Eu imagino, pelo que você já falou, que não existe, né? Ou você faz, ou você vai na Cara, internet e aprende a fazer se não sabe, ou já era, você não vai conseguir. Ou agência grande, né? Deve existir algumas agências grandes por aí, de marketing o, grandona, assim, você vai lá e... pronto. O que você vai ter vai ser, por exemplo, para artistas, para jogadores famosos de esportes, né? Aqui no Japão é muito famoso o beisebol, o futebol também até não é tão famoso como o beisebol, mas assim, diria que é o segundo esporte mais conhecido aqui. Esses artistas, geralmente, eles têm, né, empresas que gerenciam, digamos assim, a imagem deles nas mídias sociais já o que você vê aqui no Japão. Mas, por exemplo, eu que tenho um canal no YouTube, por exemplo, e às vezes na correria eu sinto um pouco a necessidade de, por exemplo, vou procurar uma pessoa que possa me ajudar na parte de edição de vídeo para criar um design, né, para o canal, ou às vezes uma imagem Uma para poder colocar intro. na miniatura do vídeo, né? A gente tem que correr para os brasileiros. Você vai achar brasileiro que mora aqui no Japão que trabalha com isso, mas assim, para achar japoneses que trabalham com isso, você tem que pesquisar bem e não É, sei te dizer nem como é que é preço, porque talvez como a oferta seja baixa, talvez até seja até caro você pedir isso daí. deve Mas para ser, você né? ir numa empresa pesquisar, se eu vou numa empresa procurar, essas empresas geralmente são empresas que trabalham para outras empresas ou para grandes artistas ou atletas, assim, para você achar fácil como acha no Brasil, É aqui ainda difícil, né? É é difícil. complicado. Eu fiquei de te perguntar, Marcos, o que é que ajuda e o que é que atrapalha para quem quer empreender nessa área digital no Japão. Só que o rumo da conversa da gente já meio que respondeu a pergunta, né? O que é bom e o que é bom e o que é ruim no Japão essa área digital. Bom Eu porque acho tem um que oceano azul aí, né? sim, sim. O bom vamos começar pelo que seria o ruim, o difícil, digamos assim, né? Eu acho que o difícil, principalmente para nós, vamos falar assim, do ponto de vista de um estrangeiro que vive no Japão, é conseguir entender como funciona a cultura deles, para você conseguir se encaixar ali dentro, né, e poder ganhar mercado, digamos assim. Você precisa conhecer, precisa É, tem entender que quem chegar eles junto, são. né? Tem que chegar junto Tem na que, cultura. você tem que entender a cultura deles, tem Verdade. que conhecer o idioma também, claro, né? Porque aqui no Japão, se você não sabe falar o idioma, às vezes algumas pessoas até perguntam para mim assim: no Japão todo mundo sabe falar inglês? Não, é que nem no Brasil. Você vai encontrar pessoas que sabem inglês, que já moraram fora ou que estudaram bastante, mas a maioria das pessoas não só fala japonês e ponto. Então, se você não tiver A popularidade do conhecimento do inglês aí idioma, não é feito aqui não, né? Quer dizer, aqui não é tão grande, né? Mas assim, meio parecido com o Brasil, né? A popularidade do inglês eu aí, né? diria que talvez até um pouco menos. Acho que no Brasil é mais fácil você achar alguém que fala inglês do que. Claro que varia de cidade para cidade, né? Se você É, aqui em Tóquio, por verdade. exemplo, você vai achar mais pessoas que falam inglês porque vai ter mais pessoas que viajaram para fora, que trabalham em empresas multinacionais que ficam bem concentradas aqui na região de Tóquio, né? Mas a dificuldade que eu vejo é essa de conhecer, entender a cultura e entender a circunstância atual do mercado aqui, né? Que é bem diferente do Brasil. Como um japonês, eu falando do ponto de vista de um japonês, eu acho que seria isso. Ele teria que entender assim qual é o ramo que ele quer focar e como ganhar mercado. Mas pelo lado bom, né? Partindo agora para os pontos bons, como é um mercado que está muito incipiente, crescendo, começando agora, então você tem, como você falou, um oceano azul aí na frente para poder crescer. Então você tem Verdade. pouca concorrência para uma demanda grande, porque como é um povo que é um pouco retraído, mas é um povo que é retraído, mas que nas mídias sociais ele acha mais espaço para poder navegar. Você não vai ver ele É. na rua querendo fazer algumas coisas, mas que em casa da internet ele vai querer consumir, ele vai querer ver uma influência que se veste do jeito que ele gostaria de se É. vestir,
ou que fala de um jeito que ele gostaria de poder falar, ou E que acaba se tendo um relaciona. impacto, né, Marcos? Muito grande. O impacto é muito maior do que você chegar no Brasil. Um conteúdo que, por exemplo, no Brasil não ia ter um impacto tão grande, se você produzir esse conteúdo com a roupagem japonesa, respeitando a cultura japonesa, sabendo como chegar e produzir esse conteúdo dentro ali dos moldes japoneses, souber chegar e souber fazer um público, eu acho que o impacto é até maior, porque o povo não está acostumado com isso, né? Não está Sim. acostumado com Inclusive, esse nível, né? existem alguns influencers aqui no Japão que são estrangeiros que vieram para o Japão, ou alguns às vezes são filhos, né? São filhos de estrangeiros, mas por exemplo, como no meu caso, né? Eu tô no Japão, trabalho no Japão, né? Agora eu trabalho numa empresa em caráter definitivo, né? Tô no Japão em caráter indefinitivo, não tenho data para voltar, para sair daqui, digamos assim. Então meus filhos eles estão crescendo aqui, são estrangeiros, não tem nenhuma gota de sangue japonês, mas eles estão estudando aqui em escola japonesa, falam japonês fluentemente. E então eles vão ter a oportunidade de, digamos assim, se tornarem, digamos É, assim, Marcos, influencers no Japão, teus falando o filhos, idioma deles, mas com o ponto de vista do estrangeiro. teus filhos falam japonês fluente já? Tudo tranquilo já? Já estão, já, porque Tá. criança é rápido, É né? Então rápido eles estão indo para demais, a né? escola japonesa aqui, em 2 anos eles já estão já conversando normal com as outras crianças da escola Marcos, já. Japão, eu tenho uma dúvida contigo. O japonês, ele é mais fácil. Não, tu fala português, fala inglês e fala japonês. O japonês é mais fácil de aprender do que o inglês. É isso? É Se for assim, nada. é não? Eu acho o japonês muito difícil, muito mais difícil que o inglês. Porque a dificuldade Assim, do a organização das palavras, verbo, substantivo, parece que no que diz respeito a essa organização é muito mais parecido ou não? Não, não. Se você tá falando com uma pessoa que não sabe de nada, tá? De É japonês. mais diferente, é bem mais diferente. A organização de uma frase, por exemplo, você vai falar, por exemplo, você vai falar em português, eu gosto de jogar futebol, e em japonês você vai falar assim, eu, futebol, jogar gosto. Nossa. Então, é uma bagunça. Então, vai ser... Nossa, sem contar com quando você vai escrever, né? Então, e Você vai essa é a maior escrever e, meu dificuldade, Deus do porque céu. Você não tem letra, no você não tem A, inglês você não tem B, você não tem J. Você fica. no inglês você está falando outro idioma, mas pelo menos você está usando o alfabeto, mas em japonês você não usa o alfabeto. Então, você vai ter que aprender o que chama hiragana, o katakana, e o kanji, né? São 3 grupos de caracteres que se usam no japonês que não tem nada a ver com o alfabeto. Então, Muito diferente, né? é pesado. A gente vai Então, aproveitar que a gente entrou nesse assunto e é a última fase agora do nosso papo, uma fase interessante. A gente vai falar sobre experiências. Seria legal a gente conversar um pouco sobre experiências. Como foi assim, Marcos, em relação à cultura? Como foi morar no Japão, assim? Chegar no Japão, filhos novos. Como é que foi isso, assim? Qual o impacto cultural que tem, assim? Saindo um pouco do marketing digital, entrando mais em experiências pessoais. sim, sim. Como é que foi, assim, esse impacto cultural? A gente sabe que o Japão é muito diferente do Brasil. Tem pontos Uhum, positivos e negativos, claro. Mas sim, sim. como é que foi isso? Como é que foi na prática isso aí? Então, para eu explicar sobre agora, eu tenho que voltar um pouquinho lá para quando eu vim pela primeira vez em 2008, né? Eu vim em 2008 como missionário, né, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Sozinho ou foi, Marcos? Eu Foi vim só? sozinho, com a cara e Nossa, a coragem. acaba a marcha retar. Tinha conhecido Então, aí? porque lá na igreja o pessoal muitas vezes conhece como os mormons, né? Então tem esse programa que quando você faz 18 anos você pode se voluntariar, né, como missionário. E aí eu me cadastrei para poder me voluntariar e você não escolhe para onde você vai. Então, quando chegou a carta para mim dizendo que eu ia vir para o Japão, foi um susto, né? Porque eu nunca tinha tido nenhum Nossa, contato com o Japão. Foi um choque, né? E aí eu estudei, né? Eu morei por 3 meses nos Estados Unidos, fiz um curso intensivo de japonês lá, e dos Estados Unidos eu vim direto para o Japão. E nesse trabalho que eu fiz esses 2 anos, o trabalho ele é de conversar com pessoas, conhecer pessoas, ajudar pessoas, né? E isso para mim foi enriquecedor, porque não só me ajudou a aprender o idioma, você como não me não ajudou a sabia nada de, conhecer de japonês. nada, nada. Chegou Eu só vim zerado com a aí. bagagem. Eu fiz 3 meses de curso intensivo nos Estados Unidos, né? E só vim com essa bagagem de lá para cá, sem. Tanto que eu lembro quando eu cheguei no Japão a primeira vez, eu cheguei no Nossa, aeroporto, né? Aeroporto de Tóquio, eu falei, cara, estudei 3 meses de japonês intensivo, vou botar em prática meu japonês agora, né? Aí vou cheguei na aqui a lojinha lá, hora. falei, é agora que eu vou mostrar que eu falo japonês. Aí cheguei pra moça e falei assim, um copo de água, por favor, em japonês. Eu já tinha memorizado a frase, né? Sim. Aí eu queria uma água, por favor, uma garrafinha de água, desculpa, copo não, uma garrafinha de água.
E aí, quando eu falei pra ela, ela entendeu. Aí eu já me achei o máximo, né? Pô, ela me Ah, entendeu, eu tô falando japonês. Só que aí, em vez de ela pegar água e me dar, ela fez uma pergunta pra mim. eita, pra que ela fez Eu não sei isso? se ela perguntou se era com gás ou sem gás. Eu não sei o que. Não sei, porque eu não entendi na hora, né? Aí ela me perguntou, e agora? Eu pensei que ela só me dar água, eu não pensei que ela ia fazer uma pergunta pra mim, né? Então aí eu vi que eu não entendia nada, né? Talvez eu conseguia memorizar umas frasezinhas e falar, mas que para eu entender ainda tinha um chão pela frente, né? Foi um processo. É porque o cérebro precisa de um. Além de entender os caracteres, ou entender além disso, parece que tem uma experiência da dinâmica ali da fala, né? O ouvido tem que se acostumar com. Porque uma coisa é você estudar e ler aquelas frases bem devagarzinho, outra coisa é um nativo falando para você rápido, né? É, Você tem que acostumar o ouvido, senão você não consegue pegar nada. é. Então, Questão de treino eu morei mesmo. 2 anos aqui e aí nesse período eu consegui aprender o idioma e conseguia conhecer as pessoas, porque meu dia a dia era falar com pessoas para poder compartilhar aquilo que eu acreditava, mas também de absorver e aprender aquilo que as pessoas aqui acreditavam, né? Que na grande maioria aqui são budistas, né? E aí foi quando eu consegui aprender e conhecer a cultura daqui e também passei a entender eles de verdade, fora daquela perspectiva de fora que a gente às vezes tem como estrangeiro, né? De realmente viver o dia a dia com eles e saber quem eles são de verdade, saber que eles são pessoas como nós brasileiros, só que imergidos numa cultura, numa história Muito diferente, diferente, né? é. Então, então começou aí, né? Então agora voltar depois de e foi quase depois de 10 anos que eu morei aqui, né, que eu voltei a morar aqui novamente. Agora como pai de família, digamos assim, né? E a experiência foi, para mim, não foi tão chocante, porque eu já tinha tido a experiência, mas agora com a minha esposa e meus filhos que não tinham tido contato nenhum, Ah, tem um realmente foi desafio a interessante mais. ver esse processo acontecer novamente, né? De eles virem do Brasil, que tem uma cultura quase que oposta à do Japão, mas ele vê eles passando pelo mesmo processo de começar a entender, né, que existem realmente os pontos bons e os pontos ruins, mas que cada um não é melhor e pior, só é diferente. E você É. tem que aprender a se adequar, a se adaptar e usufruir. Se você. Existe uma comunidade muito grande de brasileiros aqui no Japão, que a gente não tem tanto contato, né? Mas o que eu percebo é que muitas vezes eles preferem se isolar. Eles, em vez de tentar entender a cultura local e se misturar com o pessoal daqui, às vezes eles, por ver algumas coisas diferentes, eles já criam às vezes um Cria uma bloqueio, barreira, né? Cria uma que é barreira. uma barreira. E eu vejo que eles perdem muito disso, sabe? Assim, quando você consegue se integrar com eles, você descobre que é um povo que aparenta ser frio, mas que ele é muito receptivo, ele só é tímido, ele só é vergonhoso, digamos assim, né? É. Então não é que ele é frio com você, que ele não gosta de você, ele só tinha vergonha. Depois que você consegue quebrar essa barreira, quebrar o gelo, Eu percebo isso, Marcos, sabe onde? Na empresa que a gente trabalhou. Os pronto. japoneses, você Exato. vê que como que quando você chega neles, como que eles são, Depois que interagem, quebrou aquela barreira ali, brincam. eles se soltam. É Exato. Isso incrível, é gente como incrível a isso. gente, só que eles estavam ali É, naquela casquinha, digamos assim, diferente, que a é, gente olhava de fora e achava que era um outro mundo, mas quando a gente quebra aquela casquinha, a gente vê que é gente como a gente. é verdade. Eu acho que essa Então, característica japonesa tem prazo de validade. Acho que a internet ela vai exatamente, ser tá mudando. responsável por quebrar isso aí, eu Sim, sim. acho. E é muito legal estar aqui e poder ver esse processo acontecer e poder também, digamos assim, participar um pouco Participar, disso, né? participar. Fazer. E como eu estava até conversando com você antes da gente começar o podcast, é algo que eu até penso, sabe, de começar talvez a gerar, como eu tenho conhecimento do idioma, né? E eu trabalho numa empresa japonesa, no centro do Japão, né, em Tóquio, então eu tenho assim acesso a tanta informação, a tanto conhecimento que eu já estou gerando já muito conteúdo para os brasileiros que vivem no Japão, para poder Então, usufruir melhor da vida deles aqui no Japão, né? E realmente viverem no Japão, não só estarem no Japão, mas passarem a viver o Japão, que tem muitas coisas que você perde quando você deixa de se envolver com eles, muito conhecimento, muitas oportunidades que você perde quando você não se integra com eles. tem muitos Mas eu vejo que japoneses aí também tem que não aproveitam o Japão, não conhecem muito bem isso, né? exatamente, e eu tenho essa oportunidade também agora como alguém que tem um ponto de vista de quem já viveu lá fora e agora vive aqui, de poder também passar para os japoneses um pouco de como é que é você poder talvez até ajudar até os japoneses a usufruírem melhor do que eles já têm aqui ó, disponível para eles e que eles às vezes não usufruem por alguns estigmas que eles têm vindo dessa cultura lá de trás, que está mudando, mas que eu posso talvez ajudar e contribuir para que possa mudar ainda Isso é mais muito rápido. bom. É um mercado aí que tem muito a vislumbrar. Eu acredito que em pouco tempo a gente vai ter um Japão diferente. Em pouco tempo, Sim, quem estiver assistindo esse vídeo aqui daqui a 10, 9 anos que vai ficar aí. Não sei se o Spotify acho que daqui pra lá deve ter outras concorrências aí, não sei como é que vai estar, mas já vai sim, estar na sim. internet, eu acho, esse vídeo. A
pessoal dizia, pra aí como era, né? Interessante, Verdade. como que um país pode, como que a internet pode impactar na cultura de um país, né? Como é que isso pode acontecer? Marcos, prazer muito grande conversar contigo, cara. Aprendi muito. Antes desse podcast, a gente já Prazer teve foi meu. uma conversa muito bacana. Espero a gente ter a oportunidade de conversar de novo depois. Vai, Sim, assim, sim. o que está acontecendo no Japão, eu acho que vale a pena a gente passar para os brasileiros, para a gente mostrar como uma espécie de aprendizado, como que uma cultura, como que um mercado diferente, uma cultura com barreiras culturais que podem impactar o mercado, como que isso pode não ser assim decisivo. Não é porque o Japão tem culturalmente essas características que o mercado digital não vai evoluir aí. Só vai evoluir num ritmo diferente, de uma forma diferente. Uhum. Uma forma que talvez não foi a forma como aconteceu no Brasil, nem nos Estados Unidos, mas que vai acontecer, né? Então, Marcos, muito Verdade. obrigado. Pode deixar suas considerações finais. Já estou com gosto de quero mais. E vamos marcar aí pra gente conversar. Eu aprendi muito contigo, vi. Aprendi Que é bastante. isso, eu Tanto também aqui aprendi no contigo bastante. podcast como fora do podcast. Antes de conversar, o pessoal não sabe aqui o que é que rolou, a conversa que teve antes da gente gravar. Mas trouxe uma introspecção, assim, um pensamento, assim, quando a gente fala de coisa de Deus, assim, coisa voltada para. Eu tava fazendo aquela analogia da comida, né? Falar de outros assuntos é fast food, é comida que é bonito, que é cheiroso, mas quando fala dos assuntos de Deus, assim, coisas que envolvem esse outro lado dos assuntos ali, é comida que tem substância, né? Ali é um feijão com arroz, é um mocotó, É uma verdade. comida boa. Pode ficar à vontade, meu caro, as considerações finais. Eu que agradeço o convite. Eu acho que vai ser bem interessante, assim, vendo o seu conteúdo, você tem muito mais conhecimento, eu acho, do que eu no ramo de marketing. Mas eu acho que vai ser muito interessante até a gente, quem sabe aí, daqui a alguns anos, fazer um segundo podcast aí, ver as mudanças que a gente teve, né, de hoje para daqui a alguns anos e conversar de novo e ver realmente aquilo que a gente conversou e ver, rapaz, aconteceu como a gente previu mesmo, né? Realmente, um E antes vai e um ser depois, né? interessante ter o antes e o depois. Então, para mim também foi muito legal, como você falou, assim, ter esse tipo de conversa que agrega valor, que agrega conhecimento, né? A conversa que a gente teve antes também do podcast começar muito legal. E você Muito fez bom. associação a alimento, eu faço a comida, eu faço uma associação até também que às vezes eu faço aqui, eu brinco com a minha esposa, eu vejo até como um jogo de videogame, né? Você, quando busca conhecer um pouco mais sobre essas questões de Deus, essas coisas mais espirituais e profundas, eu acho que é quando você está tentando entender melhor como é que funciona o jogo da vida. E nada melhor do que você buscar esse conhecimento de quem criou o jogo, né? Que foi o criador de tudo. E quanto mais você entender como é que funciona o jogo da vida, melhor você vai poder usufruir, passar de fase e ganhar mais pontos, digamos assim, né? Nossa, Então, verdade. quanto Analogia mais muito boa. quanto mais você entende como funciona o jogo, mais você vai conseguir usufruir do jogo e mais você vai conseguir acumular recompensas nesse jogo. E muitas pessoas às vezes tentam, né, como existe nos jogos de videogame também, trapacear ou fazer o caminho que é mais fácil, mas se você realmente buscar na fonte ali as instruções de quem criou o jogo e fizer tudo certinho, você vai ver que você vai poder usufruir. É muito mais difícil de jogar, mas você vai É usufruir verdade. muito melhor É porque assim, no do jogo da jogo. vida tem pessoas que sabem dar o especial, né? Sabe dar o Exatamente. especial. Então você chegar perto dessas pessoas para aprender a dar o especial também. Porque senão você vai ficar só Exatamente. trapaceando, não vai chegar E lá, aí né? fica mais fácil de ganhar sem precisar trapacear. Exatamente. Meu amigo Marcos, Deus continue abençoando sua vida, sua família. Foi um prazer imenso. Espero ter outras Igualmente. oportunidades. E o teu canal vai estar aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo no YouTube. E daqui pra frente eu espero que nosso contato ele continue, né? A gente pode marcar também Igualmente. outros dias aí para aparecer de novo podcast. Vai ter podcast aqui no canal do podcast remoto, vai ter toda semana, mas vai ter cortes desse podcast no canal G Jefferson. E você pode colocar lá no seu canal também os cortes, que vai estar Com disponível. certeza. Beleza, meu caro? Vai ser um Até prazer. mais. Obrigado Valeu. mesmo. Foi um prazer. Um abraço para todos e nos vemos por aí. Beleza, valeu.